Olá, designistas! Geralmente eu não trago muitos produtos aqui do design brasileiro porque eu estou inserido nesse mercado, mas eu quero abrir uma exceção e talvez eu abra mais dessas exceções. Comenta aqui se vocês querem ver mais design brasileiro, mas eu vou seguir aqui no projeto de hoje, que o tema basicamente desse nosso século vai ser tornar esse mundo habitável, não destruir ele como a gente está destruindo. Isso vai sempre encontrar sustentabilidade. E a sustentabilidade ela vem de várias formas, e algumas, as que eu acredito mais, são desenvolvimentos tecnológicos. Acredito bastante nesses desenvolvimentos porque eles posicionam o Brasil num melhor local na economia global, né? A gente cria uma tecnologia nossa, vira dona dessa tecnologia, e também porque com esses avanços, principalmente de melhores materiais, a gente consegue reduzir os impactos socioambientais de tudo que a gente produz no esquema lá que foi pensado no século XIX, desse consumismo maluco que a gente vive. E o produto que eu vou trazer aqui para falar sobre esse tema todo, sobre essa tecnologia e para mostrar que às vezes esse avanço tecnológico ele já está na nossa cultura há muito mais tempo do que a gente imagina, a gente só não olha para ele com um olhar mais claro. A gente tem essa tendência a esse olhar meio vira-lata, né? De sentir que a gente não produz nada aqui que é bom. Na verdade, a gente tem vários saberes da nossa cultura que podem resolver vários desses problemas ambientais, ou pelo menos direcionar caminhos para o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas para falar sobre tudo isso e eu parar de me alongar aqui, hoje a gente vai ver esse revestimento aqui, que é produzido pela Porto Belo e por uma comunidade lá de Alagoas, que foi desenvolvido entre eles e o Marcelo Rosenbaum, com parceria do Rodrigo Ambrosio. Esses dois designers fizeram uma imersão nessa comunidade e desenvolveram alguns produtos ali para Porto Belo. E esses produtos são baseados em um material local e apontam para uma tecnologia com impacto socioambiental melhor. E o nome dessa linha é Solar. E antes da gente falar do material e do desenvolvimento desse projeto, vamos ver esse produto aqui e entender ele. Ele é, como todo revestimento, um módulo de composição que cria um padrão. Esse padrão, né, de revestimentos pode ser um padrão liso ali, como um porcelanato sem estampa brilhante, que cria uma área lisa só com aquelas divisões entre eles, ou ele pode criar padrões visuais. E aqui eles têm um padrão que é um padrão tátil. Então a repetição desse módulo, né, preenchendo uma parede, já que é um revestimento, ela cria uma padronagem tátil. E essa padronagem aqui é uma padronagem bem formalmente simples, que ela é baseada num triângulo extrusado. E aí ela cria essa quina. E em repetição, essa quina parece uma série de ripas, como ripas de madeiras repetidas. Uma série de módulos verticais que, né, se usados nesse sentido, vão dar verticalidade para o projeto, mas também podem criar linhas horizontais, se você inverter aqui o sentido, e fazer uma horizontalidade do projeto, criando a sensação que aquele ambiente é mais largo. Ou você pode criar a sensação que esse ambiente é mais alto. E essa linha ela chama Solar, e isso vai ter muito a ver com as cores aqui que eles conseguiram desenvolver para esse projeto, que é uma escala de tons terrosos quentes. Então amarelos, ocres, laranjas, esses tons mais terrosos, né? Até os vermelhos, que vão compor essa linha. E a gente vê aqui claramente que esse objeto ele tem uma influência de uma arquitetura modernista brasileira, bem funcional, mas quando a gente extrapola, né, da forma e entra no material, aí a gente vai entender essa história e por que é tão importante criar projetos como esse. E para entender esse material, para chegar ali no que fez esse projeto existir, eu vou ter que falar um pouco do Marcelo Rosenbaum. O Marcelo, ele já teve uma época bem famoso, que ele estava na Globo e fazia decorações lá com o Luciano Huck no Lar do Cilar, onde reformava a casa de uma pessoa, e geralmente essa pessoa era uma pessoa de baixa renda, então ele entrava com essa visão arquitetônica brasileira ali, e enfim, era um projeto que acontecia lá na Globo e isso deu uma projeção para ele nacional, mas o Marcelo sempre teve um lado idealista ali, quase utópico como designer, que é
trazer essa cultura brasileira e mostrar essa cultura brasileira, valorizar ela de fato. A gente via isso nos projetos arquitetônicos dele, mas ele começou a migrar mais para o design e ele foi desenvolvendo um método, ele foi desenvolvendo um instituto que é o Agente Transforma. E o Agente Transforma basicamente é um método onde ele vai até uma comunidade esquecida do Brasil ou negligenciada, e lá ele faz uma imersão para entender essa cultura local e o que é produzido ali, quais são as tradições, a ancestralidade, que o Marcelo é um cara bem espiritualizado. Então a ancestralidade daquele lugar, a história, as tradições, o desenvolvimento ali de o que eles fazem ali com artesanato, né? Qual que é o tipo de produção que eles têm, e com essa visão de fora, de designer, de arquiteto, e essa imersão ali para entender o que aquele povo precisa, e para entender como trazer aquele povo, né, viabilizar economicamente, melhorar a vida das pessoas, ele encontra materiais, encontra processos produtivos, e ele trabalha ali com eles para criar produtos e dar uma luz para aquele local. Dar uma luz para aquele local começar a receber mais financiamento com a venda dos produtos, ou mesmo de gerar outras formas, tipo um tour. Então não existe aqui uma pré-determinação do que vai ser criado, não existe uma pré-determinação de qual material vai ser usado, tudo vai depender ali das habilidades das pessoas daquele local e do interesse das pessoas no que elas precisam para melhorar o seu próprio local. Então ele já foi em comunidades do Amazonas, onde ele criou brinquedos educativos que seriam vendidos para outras comunidades ali, e esses brinquedos eles tinham uma coisa muito importante, que era a pictografia local, e não, sei lá, ter a Torre Eiffel lá para esse povo que não necessariamente está interessado na Torre Eiffel, e está mais interessado em como é uma casa de palafita, em como é a arquitetura da igreja. Como que isso valoriza mais aquelas pessoas e faz elas se sentirem tanto representadas como olhadas, assim, e como elas conseguem, lidando com esses pictogramas próprios ali, né, com essa gramática visual que eles têm, valorizar a própria cultura. Eu participei desse projeto, inclusive, no desenvolvimento ali de algum desses brinquedos, e eram brinquedos porque tinham muitas crianças nessa comunidade que precisavam de brinquedos educativos que têm um acesso difícil lá, difícil chegar a esse tipo de projeto lá, e esses brinquedos também são vendidos para fora, utilizando ali a madeira local, uma extração toda controlada dessa madeira, e criando ali esse objeto de desejo pra gente aqui, né, com uma, talvez até com uma visão meio esquisita, assim, de quase ter um fetiche daquele lugar, né, uma parte daquele lugar, mas que ajuda a viabilizar essa comunidade, e um projeto que também fica dentro da comunidade. E para viver esse método ali, o Marcelo trabalhou em parceria com o Rodrigo Ambrosio, que é um designer alagoano e trabalha os signos locais ali de Alagoas. Então ele também traz toda essa questão cultural para o trabalho dele, um trabalho mais autoral, e isso veio de encontro com o Marcelo, e eles fizeram uma imersão em uma comunidade lá de Alagoas, que é a comunidade de Mundal. E ali, nessa imersão, nesse processo de entender as pessoas, o que elas faziam, eles descobriram um material que é a casca do sururu. O sururu é um molusco, né, que você usa ali, uma espécie de marisco para pescadas, e a casca, que é essa concha, ela é usada lá como carga de cimento. Então eles desenvolveram um cimento, basicamente, ali com esse sururu. E lá em 2019, o Marcelo e o Rodrigo foram para essa comunidade, descobriram esse material e propuseram um cobogó feito a partir dele para a linha Pointer, né, para a marca Pointer, que é uma linha da Porto Belo que vende principalmente ali na região do Nordeste. E ali eles desenvolveram esse cobogó com essa massa cimentícia. Então eles desenvolveram esse cobogó Mundal, que já tem ali um desenho bem modernista com esse material. Mas todo esse projeto acaba sendo bem conceitual, porque hoje a gente não tem mais tanto uso de cobogó aqui na nossa arquitetura contemporânea. Só quando você chega numa arquitetura bem mais elitizada, você vê o uso desse tipo de material. E pensando nisso, né, para aumentar o impacto desse projeto, eles se uniram com a Porto Belo, que já era a dona da Pointer lá, que fez esse projeto quase conceitual, e ali eles desenvolveram essa linha solar com essa casca de sururu.
Então, basicamente o que acontece aqui nesse projeto, o que eles identificaram essa comunidade, uma comunidade tipicamente pesqueira, né, que coleta esse sururu e processa ele para vender para o mercado, para vender o molusco para alimentação. E essa casca ela era descartada lá na Lagoa do Mundal. E não era um descarte muito pequeno, assim, um descarte de 300 toneladas de casca de sururu que acabava lá sendo decomposta, né, nos processos naturais. Mas como eu falei antes, a própria comunidade ali já tinha o desenvolvimento dessa massa, onde eles misturavam isso, porque é um material ali de calcário, né? Casca de molusco é um material calcário que você consegue usar em construções. E olhando para isso, o Marcelo e o Rodrigo identificaram como um material muito interessante. E esse material interessante vem com esse benefício desse impacto socioambiental. Então, ao invés de descartar essas 300 toneladas lá na lagoa, essas 300 toneladas elas se transformam em um produto. E ao se transformar nesse produto, ao invés de você precisar extrair calcário da natureza para alimentar esse produto, você já tem esse calcário que ia ser descartado. Isso ali já começa a equalizar a balança sustentável e a pensar num material de uma forma mais tecnológica. Então você tinha lá esse cimento que eles criaram e aí que o revestimento continua, né, tendo uma base cimentícia com essa carga ali do sururu, e isso é processado de uma forma industrial para criar esse revestimento. E isso aqui me levanta o ponto e o porquê eu trouxe esse projeto aqui para a gente conversar sobre ele hoje, que é da onde vem o avanço tecnológico. Muitas vezes a gente fica pensando só em algoritmos, computadores, essa coisa de um avanço tecnológico ligado a esse mundo digital, virtual, de computação. Mas muitas vezes a gente está desvalorizando saberes antigos que a gente já tinha na nossa cultura e que levam à criação desses novos materiais, e esses materiais que são materiais mais sustentáveis ou pelo menos com um impacto socioambiental melhor do que uma extração de um material do zero. Então, basicamente, é essa questão que eu quero deixar aqui para vocês, do que vocês estão olhando ali que podem gerar um start, uma chama, uma ignição de um processo criativo que resulte em um material novo, um material bem brasileiro, que traz pra gente esse avanço tecnológico e um posicionamento melhor ali no cenário global. E, é claro, para acompanhar os meus produtos e como que eu faço isso, como eu aplico isso nos meus projetos, você pode me seguir lá no Instagram e no TikTok, tem os dois links aqui na descrição desse vídeo, e a gente se vê por aqui em breve.